Vamos agora concluir a nossa disciplina Terapia Psicoteológica, passo 5, processo interventivo, compromisso e processo de mudança. Uma vez entendido todo o processo de mudança que nós desejamos alcançar, o desejo e motivação, mecanismos de enfrentamento, ME, postura de mudança, consciência e principalmente a reestruturação cognitiva, agora nós devemos partir para o passo seguinte, que é a resolução. Mas, afinal das contas, o que vem a ser exatamente resolução dentro do ponto de vista terapêutico, especificamente psicoteológico? E agora vamos entrar noutro ponto extremamente significativo: a resolução, acertando contas com o passado. Porque nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos ressignificar o passado. E quando nós falamos em acertando contas com o passado, nós sempre temos que levar em consideração duas emoções muito fortes: vergonha e culpa. Na vergonha, a pessoa destaca a sua posição em relação aos outros. Na culpa, a pessoa foca na sua própria responsabilidade com relação ao fato. Vergonha e culpa são duas emoções, não são sentimentos, bem fortes no ser humano e muitas vezes altamente determinantes em muitos comportamentos que nós apresentamos. Além da vergonha e culpa, levar a pessoa também à confissão e abandono do erro e reparação quando possível. Lembrar que muitas vezes nós não teremos condições de reparar um erro já cometido, porque as pessoas com os quais os erros foram cometidos ou que cometeram erros contra nós já nem existem mais. Outras vezes temos que também considerar que ao fazer uma reparação nós podemos estar causando um problema pior do que se a reparação não fosse feita. Então, antes de pensar em reparação, tem que pensar, será que isso realmente é possível? Será que isso realmente vai ser útil? É necessário que se faça? E ainda temos que aprender a pensar no perdão e administração da perda. Lembrar, as palavras perdão e perder, ambas vêm do latim perdonare. Em outras palavras, perdão e perder é a mesma coisa. E essa palavra perdonar em latim, per ou pre, quer dizer através de, acima de, muito, totalmente, e o sufixo donare, quer dizer doar, dar, conceder. Na realidade, o que é perdoar? Literalmente, perdoar é se dar totalmente. Isso significa o seguinte: não querer mal, castigo ou punição a quem praticou algo desagradável ou prejudicial ou que provocou sofrimento a outras pessoas. Em outras palavras, perdoar é abrir mão do seu senso de justiça ou reparação. Entenda. Se uma pessoa causou um mal a você, por exemplo, roubou você, se essa pessoa é presa, vai para a cadeia, ela foi justificada do seu crime, ela foi justificada do seu pecado. Ela não precisa mais do seu perdão. Agora, se você perdoa essa pessoa, independente de qualquer forma de punição, mais do que isso, você não exige reparação, aí você pode dizer que perdoou. Só isso? Não, tem mais alguma coisa. Perdoar significa não lançar em rosto novamente aquilo que eu digo que perdoei. Se eu digo que perdoei a ofensa que alguém cometeu contra mim, a pessoa está perdoada. Mas se um dia no futuro eu discutir com aquela pessoa e eu novamente lançar no rosto dela aquilo que eu disse que já tinha perdoado, então isso significa que eu não perdoei de fato. E tenha em mente que se nós não perdoarmos aos outros as ofensas que cometem contra nós, nem tampouco nosso Pai nos perdoará das nossas ofensas.
O que interessa é entender que a palavra perdão e perder, ambas têm a mesma origem. Então, quem não sabe perder, não sabe perdoar. E quem não sabe perdoar, não sabe perder. Paul Boese, ele dizia, o perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. E o pastor Luiz Hermínio dos Santos, lá de Belo Horizonte, diz, quem é bom em argumento é péssimo em arrependimento. Quem fica se justificando não quer ser transformado. Lembre-se que nós chegamos no passo 5. Não é momento de você ficar explicando, justificando suas faltas. Agora é o momento de você realmente conseguir abrir o seu coração e perdoar tudo aquilo que alguém tenha cometido contra você. E mais do que isso, saber também aceitar perdão para si mesmo. E vamos ver alguns cuidados quanto ao compromisso e processo de mudança. Então, tenha em mente alguns aspectos importantes. Primeiro, o passo 5, ele é extremamente complicado. Ele não é longo, mas ao mesmo tempo ele é longo porque ele foi sendo construído ao longo de toda a terapia. Lembre-se que para fazer tudo isso no passo 5, dê tempo ao tempo. Não tenha pressa, seja extremamente paciente. No passo 5, lembre-se sempre de explicar suas emoções a fim de transformá-las em sentimentos, tirando então as emoções do nível do inconsciente para o nível do consciente. Isso é extremamente importante. E tenha em mente aquilo que nós chamamos de regra de ouro na transformação dos pensamentos. Essa regra de ouro está em Filipenses. Vamos ler de novo. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, atuem na cabeça de vocês. Só isso? Não. Uma vez que vocês pensaram, racionalizaram, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Então, toda reestruturação cognitiva, como o nome diz, acontece primeiramente nos pensamentos, mas não podem ficar restritas aos pensamentos. Tudo isso tem que ser colocado em prática. E é muito importante que isso seja feito. Lembre-se, chegamos ao final do passo 5. Talvez, ao chegar nesse ponto, nós pensemos, daqui para frente agora vou para o passo 6. Sim, mas talvez seja conveniente, depois de chegar no passo 5, identificar também que muita coisa ainda precisa ser tratada. Talvez depois do passo 5, você tenha que voltar novamente ao passo 3, ou ao passo 2, passo 4, 5 novamente, e repetir o ciclo quantas vezes forem necessárias. Tudo o que nós queremos é levar a pessoa a mudar o seu modo de pensar. E uma vez que a pessoa mude o seu modo de pensar, com certeza mudará também todo o seu modo de se comportar. Felicidades a você!